E se a gente está em pé, a gente continua lutando e vamos vencer, no nome de Jesus. Abriu Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pai, no nome de Jesus estamos celebrando o Teu nome, obedecendo a Tua palavra e lembrando o sacrifício de Cristo por nós, até que Ele volte para nos buscar. Estamos diante da Tua palavra, e se o Senhor não iluminar o nosso entendimento, só são palavras soltas ao vento. Mas a Tua promessa é de que a palavra não volta para Ti vazia, mas sim que ela cumpre o propósito para o qual Tu enviastes. Que eu não venha atrapalhar o Teu fluir e a Tua graça, que eu seja simplesmente uma forma, assim como um cano de água traz água do reservatório até o copo de uma pessoa, as casas, que eu faça esse papel nessa noite, que eu não a contamine a Tua palavra, mas que a Tua igreja seja saciada pela Tua palavra, que a minha voz seja diminuída e que a Tua voz seja exaltada nesse lugar. Se alguém está com o espírito inquieto, ansioso, coração apreensivo, ou sentindo dores, ministra a Tua paz e que o Teu poder venha sobre esse lugar. Nós rejeitamos toda a obra das trevas, toda a enfermidade no nome de Jesus, e que haja liberdade para o Teu Espírito Santo atuar entre nós. É o que nós Te pedimos e em nome de Jesus Te agradecemos. Amém e amém. Esta é a sexta reflexão sobre o fruto do Espírito Santo. Estamos caminhando para o final dessa série, mas a nossa jornada só está começando, né? Diariamente temos diante de nós a escolha de produzir as obras da carne, ou dar liberdade para o Espírito de Deus agir em nós e gerar o seu fruto em nós e através de nós. O que nós refletimos até agora foi sobre a necessidade de estar nos enchendo do Espírito Santo, de estar dando liberdade para o Espírito Santo, de estarmos vivendo conectados em Jesus Cristo, nosso Senhor. O fruto do Espírito é gerado pelo Espírito Santo de Deus que está em nós e pela nossa permanência em Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 15: eu sou a videira, a parreira de uva, o ramo principal, e vocês os ramos secundários. Se alguém permanecer em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que eu e você podemos fazer desconectado do Senhor Jesus, afastado dele, da sua palavra, é produzir obras da carne. Longe de Cristo, o que fizemos é para nosso prejuízo e daqueles que estão perto de nós. Mas quando nós estamos em Jesus, nós damos muitos frutos. Nós somos instrumentos de bênção. Vimos até agora algumas marcas da vida no Espírito, 6 delas na verdade, né? Nós vimos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade e a bondade. Compartilhe aquilo que você está aprendendo. Compartilhe. E eu estou dizendo uma frase, não é minha, nada é nosso, né? Nada se cria, tudo se copia, mas é o que eu compartilho, isso se multiplica. Mas o que eu retenho em minhas mãos, isso estraga. Papel e caneta na mão, vamos lá, vamos anotar. E hoje nós vamos refletir sobre a 7ª marca, a 7ª característica do fruto do Espírito: fidelidade. Fidelidade, algumas Bíblias trazem como fé, pelo verbo no grego dar os 2 sentidos,
Mas dentro do contexto que Paulo está tratando dos frutos do Espírito, ela fica muito bem traduzida como fidelidade, confiabilidade. Alguém em quem podemos confiar em sua palavra. Lealdade, ser digno de confiança, ser firme na devoção a Deus e o compromisso com Ele. É ter constância na fé em Deus, na crença. A fidelidade de Deus para comigo, e daí a minha retribuição para com Ele, leva-me a não duvidar de Deus. Ser fiel é começar a andar no Espírito e não querer se desviar para continuar a jornada na carne, na vontade da carne. E a fidelidade é interessante porque ela envolve o meu relacionamento com Deus, mas também com o próximo. O Senhor espera que eu e você sejamos fiéis, mas qualquer pessoa que eu tenha um relacionamento espera a fidelidade de mim também. Espera essa lealdade, espera essa verdade entre o relacionamento. E eu quero destacar algumas características, falar um pouco sobre a fidelidade, conversar um pouco sobre isso, e depois a gente faz aquele check-up que a gente está acostumado a fazer para ver como estamos caminhando. Começo mostrando biblicamente para você que a fidelidade não tem medida. Não é algo que tem graus de fidelidade. Ou você é fiel, ou você não é. Não há um meio termo. Não tem como ser meio fiel. Eu sou fiel quando dá. Nenhum relacionamento, nenhuma comunidade de fé, nenhum casamento se mantém de pé se a fidelidade não estiver em ação, se ela não estiver funcionando. Jesus deixou isso claro em Lucas 6:10, quando disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é injusto ou desonesto no muito. Fidelidade ou é 100% ou não existe. Não importa se é 10 centavos ou 100 mil. Jesus está dizendo isso, não dá para medir, dizendo, ele é meio fiel. Ele é mais ou menos fiel, não. Fidelidade precisa ser total, e não importa qual seja a área. Ser fiel não é só quando eu sou as leis, digamos, grande, não matarás. Mas daí me mantenho infiel, em desobediência, digamos, a leis menores. Pergunte a um cônjuge se ele acha que infidelidade é só o outro ir com uma pessoa que não seja ele a um quarto de um hotel. Você já não considera como infidelidade a troca de algumas mensagens suspeitas pelas redes sociais? Não dá para medir a infidelidade se ela sair do trilho, se ela não ser extremamente intensa, ela não existe. Se não houver fidelidade em tudo, não há fidelidade em nada. Crisóstomo, João Crisóstomo, pai da igreja, século 4 e 5, disse: fidelidade em coisas pequenas é grande coisa. É Jesus dizendo: se você não for fiel no pouco, fiel em devolver a caneta que você pegou que não era sua, fiel em obedecer pai e mãe, fiel em honrar a Deus em todas as situações, fiel nos relacionamentos, fiel 100% não dá para medir, não dá para dizer que você é fiel apenas quando é possível. A fidelidade é desta maneira, pequenas coisas com certeza mostram uma grande virtude. Você vai perceber que a fidelidade está em vigor se ela está presente, você logo vê, ela é notada, não é algo que dá para esconder no bolso, deixar num canto de uma sala. E isso é porque, além de ser, lógico, fruto do Espírito, ela é o fundamento do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel, é imutável. Sobre Deus Filho, Ele é a testemunha fiel, Ele é fiel e verdadeiro. A fidelidade perde a vida, mas não perde a honra. Decida ser fiel.
Decida viver construindo os seus relacionamentos na base da fidelidade. A fidelidade tem algumas qualidades interessantes, e que, quem sabe, vão explicando ela, trazendo mais luz a esta reflexão. Uma das qualidades da fidelidade é exclusividade. Exclusividade. Alguém em sã juízo não dividiria o cônjuge, só fazem isso aqueles que têm a alma adoentada. Há um livro que estamos lendo, por ocasião não há na nossa livraria, chamado Kryptonita. E nele o pastor fala desta infidelidade de uma maneira interessante. Uma jovem se casa com um rapaz, o relacionamento vai muito bem, mas de repente ele chega em casa e ela está se arrumando para sair, daquele jeito que só as mulheres sabem, um belo vestido, uma bela maquiagem, cheirosa, alguns penduricalhos, joias, né? E ele bota a mão na cabeça e diz: será que eu esqueci? Será que hoje é aniversário de alguma coisa? Tem alguma coisa importante que eu esqueci? E ele chega todo eufórico, mas assustado, mas fazendo graça, e diz: onde é que nós vamos hoje? Ela disse: você não sei, eu vou sair com o fulano. Mas quem é fulano? É um namorado meu, do tempo da escola. Como assim? Ué, que tem de errado? Estou todas as noites aqui com você, você vai ficar com ciúme agora de eu sair para jantar, namorar um pouco, passar uma noite com o rapaz e voltar de manhã cedo para cá? É lógico que vou. Mas o que é isso? Ela começa a dizer para ele: que possessividade é essa? E a cena é muito bem construída pelo pastor John Bevere, do livro, e há até mesmo vídeos disso. E sei que de repente ela não aguenta mais esta possessividade dele e sai batendo os tamancos, revoltada, porque o marido não entende que ela quer ter uma noite tranquila com um ex-namorado. E nos causa espanto, louvado seja o Senhor por isso. Nós entendemos exclusividade, amém, glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente esquece de que no nosso relacionamento com Deus, isso precisa funcionar da mesma maneira. E Jesus disse: não pode servir a dois senhores. Você vai amar a um e aborrecer o outro. Nós entendemos que não é possível ter dois times do coração, a não ser que seja o Marcílio Dias aqui, que está aqui, e um dos grandes lá. Não é possível ter dois partidos. Mas às vezes a gente quer viver essa dualidade na nossa jornada com Deus. Achamos que podemos servir a Deus e agradar a nós mesmos, servir a Deus e servir aos prazeres, servir a Deus e servir ao dinheiro. E Jesus deixou claro: isto é impossível na vida cristã e no casamento e nos relacionamentos. Fidelidade significa exclusividade. Decida hoje a quem você será fiel. Quando o povo estava em dúvida, o profeta Elias diz ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos ou dois pensamentos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, sigam Baal. O triste é desse texto que o povo nada lhe respondeu. Nós precisamos ter postura. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme por nós. E se Ele está em nós, e operando, e gerando o seu fruto, você tem condições de viver de forma exclusiva para Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você pertence a Jesus, ou você não pertence. Ou você é fiel a uma pessoa, ou você está brincando com os sentimentos dela, e você vai colher por isso. Não dá para vir na celebração no domingo e viver o resto da semana como se não conhecesse a Deus.
Não, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você pertence a Jesus, Ele comprou você, o próprio Jesus com seu sangue, viva para Ele, seja exclusivo dEle, não fique entre dois caminhos, não fique entre dois pensamentos, decida-se, eu serei fiel e viverei uma vida de exclusividade ao Rei Jesus. Escolha servir a Jesus. Você conhece esse texto de Josué no fim da sua jornada? Quando ele chama o povo à responsabilidade, diz: temam o Senhor, sirvam-no com integridade, com fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do rio, o Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Decidam a quem vocês vão honrar, decidam a quem vocês serão íntegros. Decidam a quem vocês servirão de maneira exclusiva, com fidelidade. E é lindo ver Josué, na continuação desse texto, quando ele chama o povo, e o povo estando calado ou falando, mas ele declara exclusividade a Deus. Por isso declare exclusividade a Cristo. No verso 15 desse texto ele disse: porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. E volta a repetir: se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. E daí ele se posiciona: mas eu e a minha família e a minha casa já sabemos a quem vamos servir. Ele sim, serviremos ao Senhor. Queria que você declarasse comigo: eu e a minha família serviremos exclusivamente ao Senhor. Você entende o que é exclusividade? Você já viu alguma matéria de jornal, quando é de verdade eles colocam exclusivo? Sabe o que significa? Em tese, ninguém tem acesso àquela notícia. Sabe o que é uma loja que está lá exclusivo de um produto, de uma marca? Só eles vendem, só eles compram. Servir a Deus exclusivamente significa que todas as nossas ações são para a glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Há famílias que, como Josué, estão se posicionando, entendendo a fidelidade e a exclusividade, e querem declarar nessa noite: ainda que só você serve a Deus hoje, e faça isso de forma profética, dizendo: eu e a minha família serviremos exclusivamente ao Senhor. Se você está aqui, se esse é o seu propósito, repita comigo em nome de Jesus: eu e a minha família serviremos. Que ensaio maravilhoso que nós fizemos, agora era para valer, agora é a Vera realmente. Eu e a minha família serviremos exclusivamente ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Fidelidade tem a ver então com exclusividade. Fidelidade é sinônimo, encontra como qualidade nela a verdade. Se a verdade não estiver presente como base, não existe fidelidade. Se não há verdade, o que acontece é teatro, é hipocrisia, encenação, pirataria. Vivemos em um tempo em que as imitações surgem de todo lado. Produtos, serviços, pessoas são copiados, vendidos, parecendo-se com o original, porém são falsos. Falta-lhes a verdade, falta-lhes fidelidade ao projeto original. A verdade não tem medo da luz, a verdade ela é transparente. Se a verdade ela serve como atestado da minha fidelidade, seja por Deus, seja pelo próximo. Se a verdade estiver presente, não tem por que duvidar da fidelidade nos relacionamentos. Algumas vezes a gente atende casais.
E por vezes a gente olha para um dos cônjuges e pergunta: me diz o que aconteceu. E a pessoa diz: pastor, foi assim, 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 assim. Olha para o outro cônjuge, você está vendo, ele está falando. Pastor, eu não acredito mais em uma palavra que ele fala. Não é a primeira vez que ele mente para mim. Se tem verdade, a fidelidade não é atacada. Se tem verdade, a fidelidade está amparada, está sustentada. Agora, se não há verdade, não tem como sustentar uma fidelidade. A verdade é que torna livre, é que possibilita construir um bom relacionamento. Jesus mesmo disse em João 8:33, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora é interessante, esse conhecer a verdade não é simplesmente tomar conhecimento, não é saber dela. Jesus mesmo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade nesse sentido de Jesus é ter intimidade com Ele, e Ele começa a gerar libertação. Os relacionamentos agora não são mais fake, a minha adoração agora não é mais falsa, mas eu estou de fato expressando a fidelidade ao meu Deus ou ao próximo. Fundamente a sua vida na verdade. O próprio Senhor Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que você precisa estar atento às suas palavras, elas mostram o seu coração. Alguém já disse que a palavra na verdade é um balde que traz o que está do coração para a boca. É preciso a gente estar atento. A fidelidade e a verdade não aceitam diferença entre o meu discurso e a minha prática. O que a minha boca fala, o meu corpo faz. É Jesus dizendo: seja o seu sim, sim. O seu não. E o que passar disso, a origem não é boa. É do maligno. Se você disse sim, está resolvido, baseado na verdade. Você passou em tal lugar, amor? Sim. Por que você se atrasou? Porque passei ali. Tem verdade, palavra sim, sim, não, não. Agora o não é não, acabou. Isso não quer dizer de ser teimoso, inflexível, incapaz de ceder para o bem de todos, mas sim que a pessoa é fiel, está firmada na verdade, e não fica falando uma coisa e agindo de forma diferente. Firme a sua fidelidade a Deus na verdade. Equalize, aproxime, iguale a sua palavra da sua ação. Não me lembro se foi Spurgeon ou Lutero que falou uma frase interessante. Diz ele que se o caráter de alguns homens encontrasse a sua reputação na rua, não os reconheceria. Ou seja, aquilo que as pessoas acham que ele é e aquilo que ele é de verdade, se os dois se encontrassem na rua, seriam estranhos. Não está firmado na verdade, não está firmado em um ato de fidelidade, não está deixando o Espírito Santo produzir o fruto que começa a tirar fora tudo aquilo que não vem dos céus e começa a guiar a pessoa de tal maneira que o nome do Senhor Jesus é glorificado na sua vida. Nosso cristianismo padece de transparência nesses dias. A geração passada era transparente por si própria. Hoje a gente vai no cartório, dá um bem como calção, assina um cheque, uma promissória, e ainda alguns não honram os seus compromissos. Antigamente se fazia um negócio e dizia: é no fio do bigode. Há um clamor da sociedade, com certeza dos céus também, para que a fidelidade de Deus comece a nos impregnar a alma. É às 8 que eu disse que eu vou estar lá. Tem verdade na vida desse homem, pode aguardar, ele vai. Ele disse que vai ajudar, não cobre 2 vezes, ele vai fazer. Está firmado na verdade. Tem um relacionamento de fidelidade com Deus e de fidelidade com as pessoas, é confiável. É confiável.
A fidelidade, ela não tem um prazo de validade. Prometo ser fiel até que as rugas apareçam. Eu prometo que estarei contigo na riqueza e na abundância, e quando as coisas vão bem. Não tem prazo de validade. Fidelidade não está restrita a tempo, nem a lugar, a situação. Quem decide ser fiel é fiel por uma vida inteira. Nós conversamos com os irmãos que vão ser recebidos na comunhão, na celebração das 20 horas, há 2 semanas atrás, sobre integridade. E começamos a ver em algumas áreas que o cristão precisa agir de forma íntegra e não é condicional. Não é, pastor, eu estava sendo generoso e fiel com a pessoa, mas chegou uma hora, não deu mais. Fidelidade não tem prazo de validade. Muitos começam até bem, mas às vezes lhe falta regularidade e persistência na prática da fidelidade. Perceba comigo, na vida cristã, alguns querem correr muito num dia, mas no outro desistem. Num dia querem ir para o monte, quando surgem os problemas mesmo, a fidelidade das pessoas vai na estratosfera. Pastor, essa igreja não ora, essa igreja tem que fazer mais campanha de oração, está faltando vigília. Espera aí, cara pálida, nós temos uma sala exclusiva para oração, 24 horas disponível, com quase 20 ou mais irmãos, que dedicam 1 hora toda semana para estar ali intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Toda sexta-feira nós temos um período de oração coletivo ali. A Bíblia dá uma ordem que não é para orar quando as dificuldades vêm. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isso mostra que a minha fidelidade a Deus, o meu relacionamento com Deus carece de regularidade. Quer ler um livro, um dia da Bíblia e depois não lê mais, leia alguns versos todos os dias da sua vida, enquanto você respirar e viver, que a palavra faça parte do seu dia a dia. Regularidade na jornada com Deus. Comece com 5 versículos, com 10 versículos, mas todos os dias abra a sua Bíblia e peça: fale comigo, Senhor. Outros começam e prometem fazer a jornada à base da fidelidade, mas quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, abandonam a fidelidade, lhes falta a persistência. Me falta essa permanência. Quem está envolvido em alguma atividade física sabe que na maioria das vezes você vai sem vontade. E volta animado dizendo: ainda bem que eu fui. Há algum tempo eu estou tentando dar uma corrida para esticar as canelas. E todo dia que vai fazer isso tem dor. Já estou na idade quase do condor já, né? Diz que vai passando os pássaros. Só que quando volta, até as dores por ter aquecido o esqueleto estão menores. A persistência. Com a oração vai ser a mesma coisa. Com o jejum. Ah não, é só eu pensar em jejum, não dói a minha cabeça, eu não vou fazer isso não. Mas de repente assim, hoje com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com cabeça latejando, sem cabeça latejando, até pelo menos ao meio-dia eu vou estar consagrado ao meu Senhor. Aí chega o meio-dia e diz assim: meu Deus, por que eu não faço isso mais vezes? Alguém que está continuando a caminhar em fidelidade com Deus, sem prazo de validade. Jesus disse em Apocalipse: ser fiel até quando? Até a morte. E tomara a Deus que demore bastante, a não ser que Ele venha nos buscar, né? E eu lhe darei a coroa da vida. Fidelidade não é premiada no meio do caminho.
Não é para aqueles que buscam recompensa com meses de fidelidade, com alguns anos de fidelidade, não. Estou a lembrar da história de Daniel, jovem, levado como escravo, como prisioneiro, para um reino distante, para uma nação distante. Mas a Bíblia diz que ele colocou no seu coração um compromisso de fidelidade com Deus. E diante de uma mesa posta, com as iguarias do rei, um moço escolhido, aparência bonita, inteligência extraordinária, se destacava entre os seus pares, entre os da sua época, entre os da sua turma. Mas aquele moço, num voto de fidelidade a Deus, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração, ele firmou o propósito na sua mente, de não se contaminar com a comida do rei. Para você entender, eles preparavam a refeição para o rei e ofereciam aos deuses. Aquele cristão não poderia comer nada que era oferecido a outros deuses, porque tudo que ele faz precisa ser oferecido como louvor a Deus. Estou falando de prazo de validade. Passam governos, caem reinos, Daniel permanece o mesmo, Deus usando Daniel. Agora Daniel está na sua velhice, e Deus se revela a Daniel, e promete algo a ele extraordinário, mas dá um aviso a ele: tu porém, vai até o fim, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte. Pastor, mas se ficar mais difícil, continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Martinho Lutero vai ser excomungado pela igreja romana. E ele diz: eu não temo ainda que cada telha dos telhados de Roma seja um demônio, se Deus estiver comigo. Em uma outra ocasião ele diz: eu não sei o caminho, mas sei muito bem quem me guia. Permaneça fiel. Se você permanecer fiel, você receberá uma coroa, porque a fidelidade tem recompensa. A promessa do Senhor que acabamos de ler nos diz que no final da jornada a fidelidade é premiada com a coroa da vida. Ela não fica sem recompensa, ela não fica sem retribuição. O mesmo com certeza acontece nos relacionamentos. Vale a pena ser fiel. Mesmo que os repórteres das trevas digam que não vale a pena ser fiel, de que ela está fora de moda, a palavra de Deus afirma o contrário. A palavra de Deus está afirmando que esta pérola, esta preciosidade chamada fidelidade, é marca de quem tem o Espírito Santo na sua vida, é fruto do Espírito Santo. O texto que lemos diz: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Jesus, ao contar a história de um acerto de conta entre um patrão e seus empregados, traz o texto da recompensa da fidelidade. Ele está falando por analogia, por comparação ao seu reino, e ele diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Toda a nossa fidelidade a Deus, deste lado de cá do céu, é muito pouco em comparação ao que nos espera. A sua fidelidade mais absurda, total e esperada dos céus a Deus aqui, ainda é considerado como pouco sobre o muito que o Senhor há de te colocar naquele dia. É por isso que Jesus diz: você está sendo fiel no pouco. As coisas ainda são pequenas, mas se você continuar assim, você vai receber um grande galardão. Uma recompensa que você não consegue nem imaginar, espera por você. Deixe o Espírito Santo gerar isso na sua vida. É possível que você não acredite em fidelidade. E nesse momento eu quero ser mais abrangente, ou abrangivo. Abrangente está melhor, né? O outro acho que não existe. Fidelidade a Deus,
fidelidade com o cônjuge, mas fidelidade de amizade, de empresa. Às vezes você não acredita nisso porque você foi traído. Não foram fiéis, não foram leais a você. O que eu estou falando e compartilhando com você nessa noite não é algo na força do nosso braço, mas é algo que você se dispõe a sair da frente e deixar o Espírito Santo gerar em você. Nós precisamos nos perguntar, agora é a hora do nosso check-up, eu termino por aqui. Será que há fidelidade em nós? Quando eu faço promessas, eu cumpro? Eu tenho sido fiel às minhas palavras e compromissos? Você já ouviu a frase, o que ele fala não se escreve. Se é seu respeito que falaram isso, você carece demais de ter fidelidade sobre a sua vida. Você tem sido fiel em obedecer os limites de velocidade? Cara de paisagem, olhando para o teto, lugar no infinito. Se fores fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Quem é fiel nas pequenas coisas, vai ser fiel nas grandes coisas. Pergunte se eu sou completamente fiel a Deus. Tenho tratado a fidelidade como algo sério em meus relacionamentos. Vou fazer uma última, que na verdade é tocar em mesmos assuntos de anteriores ali, mas de uma outra forma. Existe alguma área da minha vida que eu não estou sendo completamente fiel a Deus? Vá se levantando. Continue lendo essas perguntas. Pergunte-se a si mesmo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. Se alguma dessas perguntas, a nossa resposta é não, é o momento de nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo de Deus. Como eu falei, você pode ter sofrido com alguém infiel na sua vida e achado que isso é impossível, continuar sendo fiel, tratando os outros com fidelidade. Aprenda com o seu Pai Celestial. A Bíblia diz que se nós formos infiel, o Senhor todavia permanece fiel. Eu não venho lhe trazer acusação, eu venho lhe mostrar aonde nós podemos chegar com a ajuda do doce Espírito Santo. Eu venho lhe mostrar o que o Senhor espera ao olhar para a minha vida e para a tua vida, encontrar esse fruto em nós. O propósito ao final de cada reflexão não é de que a sua consciência esteja pesada, mas é que os seus joelhos se tornem mais flexíveis para dizer, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Quem sabe você não entendeu ainda, é impossível agradar a Deus sem a obra do Espírito Santo na sua vida. Você não consegue ser um cristão verdadeiro sem o Espírito Santo atuando e gerando vida através de você.
não é como alguém que vai treinando muito e aprimorando a sua habilidade, seja artística, no esporte ou na sua profissão. Ser crente não é dessa maneira, não. Ser crente, a cada dia mais eu vou morrendo para mim mesmo, para as minhas paixões, para os meus desejos, e permitindo que o Espírito Santo de Deus vá encontrando mais espaço em mim e me tornando cada dia mais parecido com Jesus. A frase mais importante que precisa sair do meu lábio e dos seus lábios é: se fosse em outro tempo. Que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova maneira de pensar. Nova maneira de enxergar a vida, nova maneira de falar, e nova maneira de pensar, nova maneira de andar, nova maneira de fazer. Fale com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo. Enquanto eu estava falando aqui, Ele foi mostrando áreas na sua vida em que você não tem agido com base nessa característica, nessa marca do fruto do Espírito. Peça pela ajuda dEle. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, quando nós não sabemos nem mesmo orar como convém. A Bíblia diz que Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. O clamor dEle nós não conseguimos distinguir, mas é um clamor apaixonado, dizendo: Pai, ajuda o Robson, ajuda-o nas suas fraquezas, nas suas limitações, ajuda-o a superar a sua infidelidade e ser um servo bom e fiel. Peça ajuda ao Espírito Santo, converse com Deus.